Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nesta segunda-feira. Graças a Deus, estamos continuando mais uma semana em nome de Jesus, para que nós possamos ter força e coragem para dar continuidade à nossa peregrinação aqui nesse mundo, rumo ao céu, rumo ao encontro de Deus, sabendo que cada dia é um desafio, cada dia é um combate, mas acreditando que somos vencedores em meio a todas as circunstâncias da vida. Amém? A palavra hoje está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornará novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus nos alerta a ficar atentos aos ataques do inimigo. Veja, Satanás, ele é astuto. O demônio sabe que ele não tem condições nenhuma de destruir a Igreja Católica. Mas algo que eu quero aqui trazer para você, para mim, que Satanás sempre tentou e sempre vai tentar é atacar e destruir os casamentos, porque ele tem consciência que a Igreja Católica ele não destrói, mas casamentos ele consegue destruir quando se encontra uma brecha. Por que Satanás não consegue destruir a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica é a cabeça da comunidade, é o próprio Cristo. Amém? Já o casamento são duas pessoas que se decidem lutar ou não. É por isso que de vez em quando você, eu, ficamos sabendo que um casamento é desfeito, uma família é destruída, um casal é separado. Por quê? Porque Satanás sabe que ele não pode destruir a Igreja Católica, mas ele sabe que pode destruir uma família, um matrimônio, porque são duas pessoas, cabeças diferentes, que vai decidir ou não lutar pelo matrimônio. E o demônio, sabendo que atacando a família, ele ataca a igreja e evita ter sacerdote, evita ter um leigo, evita ter um profeta na comunidade, porque é na família que surge um padre, é na família que surge uma freira, é da família que surge um pregador, e é na família que tem a igreja doméstica. É por isso que muitas e muitas vezes, de vez em quando, mais um casamento é destruído, mais um casal é separado, porque Satanás encontrou brecha. E uma das brechas que Satanás encontra nos casais é a repugnância, ou seja, é a recusão um para com o outro. É por isso, meu irmão e minha irmã, que Satanás faz de tudo para destruir o casamento.
Porque, repito, a igreja ele não consegue destruir, mas o casamento ele consegue, entre aspas, porque ele encontra muitas brechas no relacionamento. Porque sempre há um marido ou há uma esposa que é irredutível. Quer dizer isso? Que não cede, né? Que um diz, eu não faço isso, o outro também diz, eu também não faço aquilo. E Satanás fica no meio de ambos. É por isso que muitas vezes alguns casais não suportam um ao outro e vai deixando o casamento ao Deus dará. Ou seja, Satanás vai destruindo aos poucos, colocando essa distância, né? Um para com o outro, dentro da própria casa. Por isso que aqui, repito, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz o texto: não vos recuseis. Porque o texto já começa falando assim, essa palavra de ordem. Não vos recuseis. Porque uma vez que um homem ou uma mulher recusa o seu esposo, por exemplo, na cama, Satanás fica no meio. E quando ele fica no meio, que está comandando aquele relacionamento, já não é o casal, é o próprio demônio. E vai se esquivando um do outro, fica de mal um dia, no outro dia não se reconcilia, o outro dia da mesma forma, e os corações vão crescendo, vão se afastando um do outro, quando pensa que não, o casamento amornou, azedou, e Satanás consegue mais uma vez destruir um casamento, destruir uma família. Mais uma vez a igreja perde, né, a oportunidade de ter ali naquela família um profeta, um pai de família, uma mãe de família leiga dentro da igreja, porque Satanás, repito, ele ataca o casal, porque atacando o casal, ele mexe com a igreja, porque a igreja católica, para quem não sabe, é uma família, e é da família que surge sacerdote, freira, pregadores e pregadoras. Daí a resposta, o porquê de tantos casamentos destruídos, porque Satanás tem raiva da igreja e sabendo que ele não pode destruir a igreja, ele ataca a família. É por isso, meu irmão e minha irmã, que a palavra que fala que temos que se aplicar à oração. Quem sustenta o casamento é a oração. Então, amada, vamos orar mais. Vamos orar mais, porque Satanás sempre atacou e sempre vai atacar as famílias. É raro hoje em dia um casal finalizar seus dias de vida unido com o esposo, com a esposa, porque Satanás ele tem raiva da família, pior, ele tem ódio da família, principalmente aquela família que é unida, marido, mulher, filhos, pais, irmãos e irmãs. Satanás sempre vai articulando alguma astúcia para separar irmão de irmão, pais de filhos, esposa de esposo. Mas enfim, se você perseverar, amado, amada, no seu matrimônio, Satanás cai por terra, porque quem como Deus, ninguém como Deus. Que essa palavra tenha tocado no seu coração, que eu e você tenhamos discernimento. Pode ter certeza, a maioria dos casamentos que foram desfeitos foi por causa da astúcia de Satanás. E ele tenta, viu? Satanás não desiste. É por isso que de vez em quando vamos ver nos evangelhos a palavra vigiai e orai. Porque Satanás ele não tira férias. Satanás não dorme. Ele fica aparentemente, ausente da nossa família, ausente do nosso matrimônio, procurando uma brecha. E quando ele encontra, ele entra e ai daquele casal, e ai daquela família que não tem vida de oração,
Porque, veja, que tem vida de oração é tentado. Imagine que não tem vida de oração, o que o Satanás, o que o demônio não faz. Destrói por completo a família. É por isso, repito, que de vez em quando eu e você ficamos sabendo que uma determinada família, um determinado casal se destruíram, se separaram, porque Satanás encontrou uma brecha. São pelas brechas que o demônio entra. Cuidado, amado, cuidado, amada. Satanás faz de tudo para destruir os casamentos. E eu e você não ficamos negligentes, em outras palavras, desleixados na vida de oração. Não é o fato do seu casamento hoje tão mar de rosas que vai ser sempre assim. Se você não vigiar, se eu não vigiar, Satanás também pode destruir nosso matrimônio. Ninguém está livre de nada. Ninguém está livre de nada. Quem nos protege é Deus, mas Ele quer que eu e você fazemos a nossa parte. Amém? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não esqueça, Satanás não tem força nem poder de destruir a Igreja Católica, mas ele faz de tudo para destruir o casamento, para balançar as estruturas da Igreja Católica, porque foi na família que surgiu o sacerdote, é na família que surge uma freira, é na família que surge um pregador e uma pregadora. É por isso que de vez em quando há casamento destruído por causa das astúcias de Satanás. Cabe a mim, cabe a você orar pela minha e pela sua família. Amém? Até amanhã, amado. Até amanhã, amada, se Deus quiser, com mais um programa Palavra do Dia. Tchau, meu irmão. Tchau, minha irmã.